última sexta-feira. Meus senhores, quer dizer que a gente tem que aprender um pouco mais nesse caminho. Então, eu gosto de trocar essa palavra difícil por desafiador. Porque uma coisa que é difícil a gente nem começa. Mas se é desafiador, te instiga a fazer algo diferente. Quer ver quando alguém diz, tu não vai conseguir? Ah, mas daí que eu vou mesmo. Porque é justamente esse movimento da tua alma, é o fogo da vida, que te instiga a sair dessa zona de conforto. Como eu disse para vocês que o nosso propósito era simplesmente estudar, era uma zona de conforto. Quando a gente decide ampliar isso e abrir para o mundo, a gente se coloca vulnerável também. E essa vulnerabilidade num mundo onde tudo é muito cancelado, as pessoas são canceladas pelo simples fato de falar sobre algo que ela acredita. A gente é condenado antes mesmo de expressar o que a gente tem no nosso coração. Uma questão que me perguntaram é, se vocês não são umbandistas, por que vocês se vestem como umbandista? Porque o nosso coração também é umbandista. A gente estuda as obras espíritas, seja de Kardec, seja de outros autores maravilhosos também, mas a gente entendeu que em qualquer caminho ou decisão que a gente tomar, a gente vai ser criticado. Agora, se eu me apegar às críticas, eu vou ser só mais um. Sabe aquela fila onde eles colocam os bois um atrás do outro e esmagam para ir para o abate? Eu não sei vocês, mas eu não estou pronta para ir para esse abate. Eu quero ser aquele boi bravo que quebra as paredes do lado e encontra um novo caminho. E aquele que quiser dividir esse caminho, que venha junto. Porque o nosso mestre, ele nunca disse que existiria só um caminho para a verdade, para o novo, para a vida. Ele disse que existia o quê? O amor, a caridade, a evolução que a gente decide todos os dias despertar e não acordar. Porque tu pode simplesmente acordar e fazer tudo de novo que tu fez no dia anterior. Mas tu pode decidir despertar e fazer algo diferente. Pode implementar novos hábitos, por exemplo. E entender que esse corpo que a gente está usando hoje, ele é só emprestado. E eu vou ter que devolver. E como me ensinou a minha mãe, a gente sempre devolve algo melhor do que a gente pegou emprestado. Não é mesmo? Então. E aí eu pergunto a vocês estão cuidando do corpinho que ele foi emprestado? Às vezes a gente esquece, né? E o mais importante disso tudo é internalizar que por mais que eu tenha hoje minhas filhas, que eu tenha meu marido, que eu tenha o meu trabalho, primeiro sou eu. Primeiro eu preciso estar bem. É o primeiro, como chama? O primeiro negócio do verbo lá que eu sempre sou eu, né? Não é o primeiro? No singular. Isso. Eu, as máscaras que caem no avião, não manda primeiro botar a sua? E aí você está tentando salvar o mundo inteiro e não está salvando. O que vai acontecer? Vai chegar lá no outro lado e vai dizer, mas Deus, eu fiz tudo para todo mundo. E ele vai olhar para ti assim, lindo, você não fez a sua parte, você não cuidou de você. Tava cuidando de todo mundo e não cuidou de você. Porque quando eu cuido de mim, reflete no outro. É igual tu chegar num ambiente e sentir que esse ambiente tá ruim. Tá desconfortável, tá péssimo, mas eu sou obrigada a ficar nesse ambiente mais um pouco. Eu lembro que, fazendo um adendo, eu entrei numa loja com minha mãe, e eu tenho uma mãe aquariana, não sei se vocês conhecem, mas ela é aquariana, assim, é porreta. Mas enfim, entramos nessa loja, e uma loja assim bem comprida. E eu queria comprar um casaco, enfim. E aí eu entrei, começou a dar um ataque cardíaco. Mas um ataque cardíaco, eu disse, mãe, tô passando mal. E ela dizia, ela só me olhou assim com um olhar 43, ela disse, respira e lida com isso. Eu disse, tá bom. Eu respirei. E aí eu comecei a lembrar do sol que cada um carrega dentro de si. Cada um carrega um sol, uma luz central, principalmente aqui no plexo solar, tá? Então, eu comecei a imaginar essa luz envolvendo todo o ambiente. Saí do foco daqui e entrei no foco dessa luz. Pronto, passou. Fiz o que eu tinha que fazer, continuei ali numa boa.
Então, às vezes, a gente precisa mudar o quê? Mudar a forma que a gente está encarando aquilo que está acontecendo e aquilo que eu estou sentindo. Porque se eu adentrar o meu coração, eu vou adentrar um processo de ansiedade, eu vou começar a passar mal, eu vou criar uma crise. E hoje, o número de crises é gigantesco. Porque ninguém sabe lidar com as suas próprias emoções. Porque ninguém talvez tenha uma mãe que disse assim, respira, trabalha isso. Isso vai ficar gravado na minha cabeça, né, senhora? Mas é importante pra gente entender que nós não somos vítimas. Eu poderia só ter saído da loja, mas se eu entrasse na outra eu ia sentir igual. Porque às vezes, de repente, a companhia era minha. Muito bonito eu achar que eu era o alecrim dourado que não tinha companhia nenhuma, né? Então, quanto mais a gente brilha, quanto mais a gente ilumina, mais a gente também atrai a sombra. É igual uma vela. E não quer dizer que essas sombras sejam ruins. Às vezes é um amigo ali que precisa de ajuda, só que ele tá no outro lado, não tá entendendo por que eu não tô ouvindo. E aí ele gera esse desconforto, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. E eu passo mal. E se vocês adentrarem ali as colônias, principalmente as colônias psiquiátricas, vocês vão ver um número de médiums deseducados e desequilibrados que foram internados pelo simples fato de ninguém ter compreendido e da pessoa não ter conhecimento sobre o que estava acontecendo. E isso é muito triste, porque às vezes tinha missões grandiosas ali que não foi acessada por falta de conhecimento. Porque tudo é muito a ferro e a fogo. Então, se você entra aqui, eu estava vendo um vídeo do pessoal vestido assim como nós, da Umbanda, que queria entrar numa igreja católica e levar as flores. Eles só iam levar as flores. E teve uma mulher e disse, por que vocês vão entrar aqui se a religião de vocês não é a mesma? Vocês estão jogando moeda na entrada da igreja. Por quê? Se a cultura de vocês é diferente, por que vocês querem entrar na igreja? E disse, qual o problema? Qual o problema de eu entrar na igreja, de eu ser umbandista, de eu ser católica? Não importa, gente. Então, esse movimento que eu trago de consciência é um movimento de respeito, para que cada um possa ser, crer e fazer o que quiser, desde que não haja, que não machuque o outro, desde que tu seja íntegro naquilo que tu está fazendo. Ser verdadeiro, quando tu realmente pergunta para alguém, isso a gente estudou nessa quarta-feira, que é muito habitual, digamos assim. Tu perguntar, oi, tudo bem? Qual é o hábito? Tudo bem. Só que será que esse tudo bem tá bem mesmo? Será que tu olhou nos olhos dessa criatura e disse, você tá bem mesmo, meu amor? Se quiser falar, fala, que eu tô aqui pra te ouvir. Será que a gente tem tempo pra ouvir? Será que a gente tá se abrindo pra ouvir? A gente viu um filme de um rapaz que ele era autista, assim. Ele era autista. E um outro rapaz sempre perguntava pra ele, né, do trabalho dele, como que ele tava. E qual era a resposta dele? Essa pergunta é complicada? E porque às vezes a gente não tá bem. Só que não, obviamente, não dá pra gente falar pra todos. Mas vocês já pararam pra pensar o quão hábito mesmo a gente tem de dizer que tá tudo bem? É igual o oi. Então o oi parece que ele já vem, oi, tudo bem? Não, gente, vamos parar. Para quando perguntar esse tudo bem, a gente está realmente aberto para ouvir, porque às vezes o outro não está aberto para falar o que está doendo, mas eu também não estou aberta para ouvir, porque eu estou no hábito, é rotineiro. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente salva uma vida pelo simples fato de dar um bom dia, um sorriso para alguém que teve uma noite péssima? Às vezes essa pessoa só queria o teu sorriso, o bom dia. E isso é muito bonito, porque a gente caminha, às vezes na rua, na nossa rua, passa várias pessoas e a gente olha pro lado. Não é capaz de olhar e dizer, boa noite, oi, dá um sorriso. Isso é colocar em prática o que a gente aprende com o nosso Mestre Jesus, que é olhar para o teu irmão com amor e amar ao outro como a ti mesmo. A gente estava lendo essa frase que está escrito aqui depois nos slides, que é amar ao outro como a ti mesmo, que Jesus nos traz, né? Só que quando a gente não se ama, como é que vai amar o outro? Porque, sinceramente, tá difícil.
E aí como é que tu vai amar o outro se tu nem conhece o amor? Se tu come qualquer coisa, frequenta qualquer lugar, tem relacionamentos frustrados, tu não tá se amando. E como é que vai amar o outro? Ele é a minha vida. Não, meus senhores e minhas senhoras. Ele ou ela, ninguém é vida de ninguém. Você é a sua vida. Cada um vem com a sua laranja inteira. Ninguém é metade de ninguém. E a gente pode fazer um belo suco. Cada um com a sua laranja. Não é a tampa da panela? Gente, essa história pra mim não conta. Eu sou a minha tampa, minha panela, ele é a tampa dele, ele é a panela dele. A gente vai fazer uma boa comida. Mas eu preciso cuidar desse corpo e ele precisa cuidar do dele. Eu preciso cuidar da minha mente, ele precisa cuidar do dele. Porque às vezes também tem um detalhe que a gente acha que o processo terapêutico é só pra quem tá doente. Gente, terapia é pra vida de todo mundo. É pra gente conseguir conviver com a gente, com tudo que acontece nesse cérebrozinho maluco e conseguir, consequentemente, conviver com o todo. Quantas vezes na nossa mente a gente está pensando porque o outro não respondeu, por exemplo, no WhatsApp? Meu Deus, não me respondeu. Ai, meu Deus, por que não me respondeu? Ai, não gosta mais de mim, ó, tem alguma coisa. Pronto, já criei aqui um bolo. E a gente faz muito isso, porque a nossa mente, ela é muito criativa. Só que o complicado é que ela é mais criativa pro negativo do que pro positivo. Porque a gente conhece mais a raiva, o rancor e a mágoa do que o amor. É muito mais fácil eu me magoar com alguém do que amar esse alguém que me machucou. E entender que ele só me machucou porque, infelizmente, é o que ele tem para ofertar. Porque a gente só dá o que a gente tem. E se eu só dou o que eu tenho, e se a coisa tá ficando feia, é porque tá na hora de eu fazer uma reciclagem interna. A gente faz assim de vez em quando, a gente vai lá no guarda-roupa, aí a gente tira uma roupinha que a gente não quer mais. Mas e os nossos sentimentos? Que a gente tem guardado ali afinco durante tanto tempo? Quantas vezes tu já parou pra olhar para aqueles que moram com a gente, pelo menos assim, né, contigo? Olhou pra pessoa e disse, tá tudo bem? O que tá acontecendo aí na tua cabecinha? A gente pode conversar? E não é fácil, porque são conversas difíceis. Tem uma cliente minha que a cada terapia ela diz, meu Deus, cada sessão é uma conversa difícil. Eu disse, porque nós precisamos ter conversas difíceis. Quantas vezes tu já pegou teu filho e tua filha, sentou assim frente a frente na mesinha e disse, meu amor, como é que você se sente amado pela mamãe ou pelo papai? O que eu faço que faz você se sentir amado? Eu tive essa conversa com minhas filhas e elas são extremamente criativas. A Helena disse simplesmente assim, mamãe, pelo simples fato de você existir na minha vida. E eu disse, uau, essa me quebrou as pernas. Não tinha o que fazer. Quando eu disse pra Sofia, Sofia, como é que você se sente amada? Sofia é assim, Helena é aquela que vai andar de skate, é aquela que vai andar de carrinho de rolimã e vai brincar de coisas radicais. A Sofia é aquela que vai ser a princesa, a boneca, então vocês estão entendendo aqui a diferença. A Sofia diz assim, mamãe, você me diz que me ama todo o tempo. Então, eu já entendi que ela precisa ouvir mais. A outra, eu preciso estar presente. Tempo de qualidade. Palavras de afirmação e tempo de qualidade. Eu já sei o que enche como é que chama? O combustível de amor de cada um. Porque a minha linguagem de amor é um pouquinho diferente da delas. Se eu só falar a minha linguagem, elas não vão se sentir amadas. E é isso que acontece no relacionamento, por exemplo. Normalmente, um se sente amado de uma forma e o outro de outra. Nós temos aí as 5 linguagens do amor, que não quer dizer que tu vai ter uma a mais, uma só, aliás. Tu vai sempre ter uma um pouquinho mais do que a outra. Por exemplo, o meu é atos e serviços hoje, mas um dia lá atrás já foi palavras de afirmação. Só que como nós estamos numa constância de evolução, nós vamos entendendo que às vezes a gente precisa se rever para perceber como que enche esse combustível de amor.
De que forma que eu me sinto amado? O que eu faço que preenche o coração desse meu companheiro, desses meus filhos? E mais do que isso, como que eu me dou um colo para também me amar? Ai, Samantha, como é que eu vou me amar se eu estou odiando o meu corpo? Ora, ressignifique. O corpo é teu. É você que precisa cuidar dele. Ninguém vai pegar tua mão e vai te levar pra academia. Ninguém vai pegar tua mão e vai mudar tua alimentação. Ninguém vai pegar tua mão e vai te levar pra terapia. Ninguém. Nós somos o nosso piloto dessa embarcação. E mesmo sendo o piloto dessa embarcação, de vez em quando a gente põe no piloto automático para dormir. Talvez até a maior parte das vezes. Quem de nós aqui que não tem um problema para resolver? Eu não sei vocês, mas eu tô cheia. Só que o mais importante é que entender que esse problema, ele tem solução. Porque eu ainda tô na Terra. Depois que eu passar pro outro lado, aí eu vou ter outras coisas para resolver e vou ver um monte de coisa que eu não fiz, que eu me comprometi antes de vir e não fiz. Porque isso é normal, a gente esquece. O danado do véu do esquecimento para cada encarnação, graças a Deus. Porque vocês já pensaram conviver com a pessoa que te matou na encarnação anterior? Eu não sei vocês, mas eu ainda não tô nessa evolução toda. Ainda não dá. Então, pra mim, o véu do esquecimento ele é abençoadíssimo. E junto com isso, eu digo que eu sou uma verdadeira Doris. Você vai me contar um segredo, pode me contar, porque eu esqueço dali a uns 10 minutos. É uma benção. E isso serve para que a gente possa dissipar os nossos pensamentos corrosivos, obsessivos e as falas que nos machucaram. Ou você pode ser só um canceriano dramático e levar 3 dias para digerir algo. Eu brinco com os cancerianos, fiquem tranquilos, eu tenho em casa. Eu também tenho um ascendente em câncer, então tá tudo certo. Mas o mais gostoso disso é entender que todos os dias a gente tem uma nova oportunidade. A gente não vai escrever um livro novo, porque esse livro já começou aqui há 37 anos. Mas a gente vai ter uma página nova todos os dias. E aí você vai decidir o que vai contar nessa nova página. Porque assim como o livro de Sabedoria do Preto Velho, do Robson Pinheiro, que por sinal é muito bom, vocês ouviram ele agora, cada página é uma história diferente. E é isso que nos acontece diariamente. Mas Samantha, a minha rotina é sempre a mesma. Ok, mas já parou pra pensar quando for comprar o pão, levar uma florzinha que tu encontrou no caminho pra aquela mulher que tá na tua casa? Um gesto. Ou, ao contrário também, se esse homem gosta de um bombom, uma flor, não importa. Seja gentil. Ou se for a mãe, também. O mais importante é a gente cultivar. Porque é como uma planta. As nossas relações são como plantas. Então, se você não regar a plantinha, ela vai murchar e vai morrer. E as relações são como plantas. Mas Samantha, eu tô casada há 50 anos. Que bom. Não, mas eu odeio ele. Eu disse, que bom também. Porque tá aprendendo. Só que tu tem uma escolha. Tu tem uma escolha de ressignificar isso, entender que já foi teu parceiro durante tanto tempo. Ou também tomar a decisão, se faz sentido ou não. Cada relacionamento necessita, obviamente, de um olhar profundo. Mas faz a gente refletir. Esse relacionamento me torna alguém melhor? Se sim, a resposta já tá entregue sobre as tuas mãos. Ou ele limita quem eu sou? Não, não me limita. Sou eu mesma. Ótimo, então. Tem respeito? Tem. Será que eu tô respeitando? Porque às vezes o errado tá aqui, né? Às vezes a gente nem percebe que a gente tá faltando com respeito. Porque a gente tá exigindo demais, criticando demais. E a gente tá no ego. E todo mundo passa por isso. Eu digo que, assim como o lugar da vítima, porque a vítima é aquela que tá todo mundo errado, e Bert Helling, que é o pai da constelação, ele sempre diz que a vítima, ela não quer ajuda, ela quer aliados. Ou seja, aquela pessoa que me fez mal, eu vou contar aqui pro meu amiguinho que aquela pessoa me fez mal.
E aí, em vez de eu só odiar aquele amiguinho, agora eu contaminei. É uma fruta podre dentro de uma fruteira. Pronto. Acabou. E aí, será que eu fazendo isso, eu estou exercendo aquilo que eu acredito no meu caminho sobre espiritualidade, independente da tua religião? Ou será que eu resolvendo meu conflito com a pessoa não fica mais leve? E ao invés de eu aumentar esse sentimento negativo, eu posso dissipar, eu posso transmutar e transformar isso em algo bom? Mas tudo isso depende de uma decisão. É igual a decisão do despertar ou acordar. A todo tempo a gente troca. Então quando a gente respira, a gente puxa o ar e solta. Então tudo na vida é uma troca. E as relações são uma troca. Eu lembro que eu cheguei de viagem, que eu tava de férias, agora, essa semana, e nós chegamos com 2 malas gigantescas de roupa para lavar, a casa para arrumar, e o quintal para tirar uma montoeira de mato, que eu nunca vi para crescer tanto mato. E o abençoado do meu marido, enquanto eu tava atendendo, ele lavou todas as roupas, ele limpou a casa, e ele ainda me ajudou a limpar o terreno. Não é perfeito não, gente, aqui tá tudo certo, tá? Mas é o equilíbrio que eu quero trazer pra vocês. Equilíbrio. Não importa se eu sou mulher. Importa que nós somos uma equipe. Nós somos parceiros. Porque enquanto ele fazia uma coisa, eu fazia outra. E é isso que vai dar força pra gente continuar junto nessa equipe. Mesmo que de vez em quando dê vontade de um quebrar a cabeça do outro. Isso é normal. Às vezes dá. Vamos ser sinceros. Dá, não dá? É, senhoras, não é porque eu tô aqui que eu sou boa, sou chata pra caceta. Ai, não, chata. Mas é se percebendo que a gente entende que a gente é só um ser humano. Que a gente vai errar, vai cair, vai levantar e vamos de novo. Vamos de novo, vamos tentar mais um pouco. Vamos sentar também, vamos conversar, lindo, ó, isso aqui eu não quero mais, não aceito, acho que não é bacana. O que tu acha que não é bacana do que eu tô fazendo? Isso são os novos combinados. Porque quando a gente se relaciona, imagina que eu casei com 18 anos, hoje eu tenho 37. Né? Então, os nossos combinados lá de trás não são os mesmos de hoje. A gente tem 2 filhas, um monte de conta pra pagar, uma vida de adulto pra resolver e a vida de adulto segue. Então, de tempos em tempos, a gente precisa sentar e ressignificar ali os combinados. Vamos mudar os combinados. Tá na hora de fazer isso, isso e isso. Vamos ajustar a rota. Ou só desistir. E aí é mais um relacionamento, mais uma família quebrada no meio. E a gente sempre tem uma escolha. Quantos relacionamentos a gente vai jogar fora por medo de reformar eles? Por preguiça. A gente se dedica a tanta coisa. Só que dá preguiça. Não dá. Dá preguiça mudar aqui. A gente aponta e quer que o outro mude. Porque eu fazer a minha parte dá muito trabalho. Mas eu quero que o outro faça dele. Que lugar é esse que a gente se coloca, não? Mas o nosso papo era sobre caminhada. E será que as relações, elas não são um caminho? A vida, se não um caminho, e a gente tem que aproveitar esse caminho? E quem tá com a gente nesse caminho? Eu sempre digo que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E se as 5 pessoas que você convive não são bacanas ou que você não seria elas, acho que é bom dar uma olhadinha aí na galera que a gente tá andando. Porque encerrar ciclos também é importante para a minha sanidade mental. Se eu parei de beber, se eu tô fazendo um caminho sobre espiritualidade e as pessoas ao meu entorno me instigam, não vai lá não, vamos beber, vamos sair, vamos pro rolê. E você tá indo,
Você está abrindo mão de você está passando por cima dos teus limites para se sentir pertencente em algo que não faz sentido. Porque aquele que te ama, aquele teu amigo, ele quer o teu bem. Então, tu precisa refletir o que você quer, quem você quer ao teu entorno. Quais são as companhias que você quer. Porque senão a gente vai cada vez mais se perdendo. Perdendo a nossa essência. O mundo não precisa de um monte de Samantha. Ele precisa de uma Samantha, de uma Elizabeth, de uma Renata. E cada um tem a sua essência. Cada um tem o seu brilho. E não pense que, por mais que hoje nós temos aí mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, é isso? Deus não vê cada um como ser único. Ele não olha e vê só aquele multidão igual a gente vê um monte de boi no pasto. Ele vê cada um com a sua essência. Ele olha com amor. Nosso Mestre Jesus olha para cada um com amor. Por que a gente se perde na manada? Eu não quero ser mais uma, eu quero ser eu. Do meu jeito. Como eu digo para as meninas, chata pra caramba, né? Mas amando incessantemente. Eu lembro, gente, vou contar uma gafe minha, meu Deus. Estava eu fazendo ali a limpeza do meu mato, do meu terreno, esses anos atrás. Chegou um casal de amigo nosso, eu estava de biquíni, né, gente? Eu amarrei a cintura aqui, uma calça, como chama aquele negócio? Canga. Obrigada. Uma canga, e eu estava com a parte de cima do biquíni. Chegou o casal de amigo nosso, abracei, beijei ela, abracei, beijei ele, daí chegou a filha deles, que é grande, uma moça, abracei, beijei ela, e foram entrando no portão, E entrou assim umas 4, 5 pessoas. E aí tinha mais um rapaz, abracei, beijei ele também. Entra, meu filho. Daí ele disse, não, eu só vim pedir pra senhora, se a senhora tinha uma comida, mas eu já tô bem, agora eu vou embora. Ele recebeu um abraço, um beijo, e foi isso, gente. E ele disse pra mim assim, muito obrigada, ninguém nunca me deu um abraço assim. E eu disse, então tá bom. Será que eu ia abraçar se eu soubesse que ele não era daquela galera toda? Isso há uns anos atrás, tá? Uns bons anos atrás. Hoje eu abraçaria igual. Só que a gente ainda tá perdido no nosso ego, nos nossos medos. Ai meu Deus, vai me roubar. Ai meu Deus, é o maluco da rua. Não sei, gente. Tá todo mundo maluco. Essa é a verdade. Meu Deus, tá todo mundo doido. É uma loucura. Se abrir as cabecinhas assim, fecha porque ninguém dá conta. Cada um dá conta da sua. É igual filho. Cada um só dá conta do seu, não é, amiga? Amiga, eu te entendo. Né? Porque justamente é cria nossa, essência nossa. Eu olho pra Helena agora, eu vejo que do nada, eu não sei vocês, mas pra quem tem filho, a minha filha virou a idade dela, do 10 pro 11, foi assim, né? Virou, ela fez aniversário, do nada a menina esticou. Do nada é uma mocinha, vocês viram ela hoje? Meu Deus, gente, eu tava acompanhando esses dias todos, não sei o que eu perdi nesse caminho. Foi muito rápido. Mas é isso que tá acontecendo na vida, tá passando. E a gente tá perdendo os detalhes. É igual passear com uma criança, tu passeia com a criança na estrada, ela vai parar, ela vai ver a joaninha, aí ela vai ver a formiga, ela vai ver o passarinho. O adulto não, o adulto só corre, porque ele tá com pressa, ele tá atrasado, ele já não... Às vezes a gente precisa aprender com essas crianças aí. Muito mesmo. Por isso elas vêm pra gente. Certo, meus amores? Esse foi o nosso papo de hoje. Né? Um papo meio doido aqui, que a gente mistura várias coisas na cabeça de um TDAH. Né, minha senhora? Que tu me entende ainda bem? Então agora a gente vai fazer uma boa respiração. Convido a todos mais uma vez a